nossos corações de trazer a manifestação do Teu reino através das nossas células, através dos nossos discipulados. Quero Te agradecer por cada líder corajoso que está aqui, Senhor, que tem decidido, Senhor, cumprir o Teu ID. Eu peço, Pai querido, em nome de Jesus, que hoje a boa semente da Tua palavra possa cair nos corações dos nossos irmãos, produzindo fruto a 100 por um. Por isso eu oro agora, Senhor, Espírito Santo, abre as janelas dos céus para que nós possamos compreender a Tua palavra de uma maneira clara, viva e eficaz sobre as nossas vidas. Eu Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas, no nome poderoso de Jesus. Amém. Aleluia, queridos. Queridos, eu acredito que vai ser essa palavra, o tema dela é o estado das ovelhas, né? Como igreja nós estamos construindo um projeto, né, e como diante das celas, diante de discipulados, que tem transformado bairros, cidades e nações. E também tem transformado muitas vidas através do pequeno trabalho de uma célula. Quem diria que se nós fôssemos imaginar em 2004, 2003, quando começou todo esse trabalho mesmo de célula, nós teríamos uma igreja agora no Japão que já está prevalecendo, crescendo e já nós estamos sonhando já com outras nações. Então o trabalho que você faz é um trabalho muito relevante que está mudando a vida de pessoas, bairros, cidades e nações. Então nós temos que dia após dia, quando fazer esse trabalho, estar ali olhando e falando, Senhor, que privilégio eu tenho de construir, de mudar a história das pessoas através do Teu nome, através daquilo que o Senhor fez. Então como nós temos um slogan como igreja, toda grande marca acaba tendo um slogan, você vê lá, uma marca de refrigerante tem o slogan dela, né? Tem uma loja de departamento feminino que fala de mulher para mulher, não precisa nem falar que já vem o nome da loja na cabeça, né? Mas como igreja nós temos um grande slogan ainda como Igreja da Paz, e qual é? Atrair multidões e cuidar bem delas através do discipulado a um. E esse discipulado a um, nós temos que sempre manter o foco, que o nosso alvo é o cuidado, é o discipulado a um, é esse pastoreio, porque senão no meio do caminho a gente vai focando em célula, vamos multiplicar a célula, mas tem uma frase do pastor Eibe que fala demais no meu coração, que ovelha sadia dá cria. Então se nós estamos focados nesse micro trabalho do discipulado, ali uma pessoa chega, nós veremos coisas grandiosas acontecer de uma maneira poderosa. Mas no meio da caminhada nós podemos desfocar um pouquinho. E eu gosto demais de uma passagem que Jesus cura um homem em 2 tempos, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 8, a partir do verso 22. Quem está com a sua Bíblia digital pode abrir ela, a sua Bíblia de papel. Está escrito assim: eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. O que eu quero destacar aqui é que essa é uma cura que nós fomos olhar, não é o foco da palavra, é uma cura em 2 tempos, em 2 períodos de oração de Jesus. Mas o primeiro período me chama muita atenção, que quando ele pergunta para o cara, o que você está vendo? Eu vejo pessoas como árvores. E isso fala demais no meu coração, porque nós temos que tomar muito cuidado para não tornar o nosso relacionamento impessoal, interpessoal. E o que é isso? Às vezes as pessoas estão passando alguma dificuldade, nós não nos atentamos. Então por isso que é o poder do discipulado, da célula, porque no grande culto as pessoas são amontoadas, não dá para saber as necessidades, mas dentro da célula a pessoa tem nome, tem problema. Dentro do discipulado ela tem uma pessoa ali para sustentar pela mão e encorajar ela. Mas esse é o nosso desafio diário. Senhor, eu quero estar com meu coração cheio de compaixão, olhar para as pessoas não simplesmente com uma ótica normal. Uma árvore é algo normal, ninguém morre de paixão por árvore, né? Tudo bem que tem o dia da árvore, tem umas pessoas aí que vai, abraça a árvore, tem umas loucuras dessa, mas ninguém fica com saudade de uma árvore, né? Seja, ai que saudade, eu tenho saudade dos frutos da árvore, por exemplo, mangueira. Pensa uma fruta que eu gosto, que é manga, e quando está em época de manga, tem
pessoal que tem uma chácara aqui, que ele já separa uma sacola de manga e me dá. Fala, olha, está caindo um monte de manga. Eu tenho saudade do fruto, não da árvore. Mas nós temos que sempre pedir, Senhor, abre os meus olhos para enxergar as pessoas da ótica que o Senhor vê, da maneira que o Senhor vê. E isso muda tudo no nosso trabalho, como liderança de célula, como supervisor de setor, distrito, área, até pastoreio. E aqui tem um Provérbios que vai ser a base em cima daquilo que eu quero ministrar hoje. 27, 23. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas, põe o teu coração sobre os teus rebanhos. Quem são ovelhas nesse contexto? São todos aqueles que estão debaixo de liderança. Então, da mesma forma que eu tenho ali as pessoas que eu pastoreio, eu sou ovelha para o meu pastor. Então, eu sou cuidado, sou amado, sou incentivado pelo meu discipulador. Então, ovelhas são todos que estão debaixo de liderança. E aqui, esse Provérbios, ele começa a mostrar umas pérolas tão preciosas. Primeira coisa que ele fala aqui, conhecer o estado. Essa é uma situação muito importante. Nós temos que caminhar com as pessoas e ter um relacionamento profundo. Não somente um discipulado profundo, mas um relacionamento profundo. De conhecer, de olhar para a pessoa e saber como que ela está naquele dia. Às vezes uma resposta, às vezes uma postagem no Facebook, no Instagram. Eu confesso que com jovens, trabalhar com jovens, Instagram e Facebook já fala como que está o estado da ovelha. Ih, ó, tá postando foto demais, está carente, deixa eu ir lá mandar uma mensagem e sondar o coração. É fatal, vai vendo, é verdade, eu estou carente, né? Ajuda demais essa questão. Então, mas o que nós temos que começar a caminhar? Dessa maneira, de conhecer o estado. Como que está o estado das ovelhas que estão debaixo da minha cobertura como setor, como área? Como que eles estão precisando? Se atentar às necessidades. E o primeiro passo do conhecer não vem das ovelhas. Se vem aqui, vem de falar, conhecer o estado é direcionado para a pessoa, para nós ali, que está pastoreando esses rebanhos. Então, a primeira coisa é nós inclinarmos o coração para as pessoas diante dos ambientes de pastoreio que nós temos. Dentro da igreja, nós temos alguns ambientes de pastoreio. E eu quero falar de alguns desses ambientes. O primeiro ambiente de pastoreio, a célula. É um ambiente muito poderoso. Então, uma pessoa quando vem para a igreja, está membrada dentro de uma célula, ela já tem ali o líder, que é o pastor direto dela. A pessoa que vai estar amando, cuidando. E tem algum, assim, se o líder de célula, ele tem esse versículo, opa, quero saber como que está o estado das minhas ovelhas. Esse cara faltou? Qual vai ser a situação que o líder vai fazer? Vai ser visitar eles. Eu tenho um testemunho da primeira célula que eu multipliquei. Essa célula é um estado, assim, eu comecei a liderar ela no final de 2006, no meio de 2006, e no finalzinho de 2006 já estava crescendo a célula, mas no meio de 2007 tinha 30 jovens, já estava parecendo uma igreja. Estava com a data de multiplicação, não, aliás, no final de 2006, 30 jovens, parecendo igreja e tudo mais, todo feliz. Na data de multiplicação, fiquei só com 3 membros na célula. E aí a gente olha, né, o diabo sempre vem em mente, está vendo? Ó, você não nasceu para liderar a célula, né? Ele não fala em terceira pessoa, eu, diabo, te digo, né? Ele vem falando, poxa, eu não nasci para isso. Daí você vai e declara, é verdade, eu não nasci para isso. E aí um dia eu estava intercedendo, orando por essa célula, falei, eu sentindo esse incômodo, eu falei, diabo, nem a chave da tua casa você tem, agora que eu vou prevalecer. E comecei a orar, a buscar Deus muito intensamente. Aí o Senhor, Ele trabalhou algo muito profundo no meu coração, que foi essa questão do pastoreio dentro da célula. E ali eu lembro no Jardim Gabriela, um lugar que eu sempre ia orar antes da célula, e eu falando, Senhor, por que não cresce, por que não acontece nada, porque é sempre a mesma coisa, cadê as pessoas, o Senhor que me chamou nisso? Foi muito claro que eu vi, essas pessoas só são valorosas para você no ambiente, no dia da célula, no caso era sábado, mas no restante você prefere seus amigos, você quer ver crescer? Torne eles seus melhores amigos. E aí eu comecei com aqueles 4 que tinha na célula, ter amizade, ter relacionamento, conhecer as histórias, encorajar. Eu lembro que quando nós multiplicamos essa célula em janeiro de 2008, tinha as 30 pessoas de novo. Mas ali foi por isso, porque eu inclinei, comecei a pastorear eles. Faltava um na célula, eu ia visitar. Eu lembro que à época eu tinha treinado 5 auxiliares e 2 faltou. Um morava no Jardim Pindorama, o outro morava ali no São Luís mesmo. Terminou a célula, eu fui visitar eles. Então esse pequeno ambiente de pastoreio. Então faltou uma ovelha, não é ligar e perguntar, por que você não veio na célula? Né? É falar, poxa, olha, você fez falta, você é tão precioso, o que aconteceu? E às vezes as pessoas cometeram um erro no dia, está triste, o diabo está atacando o coração dela. Dependendo como que a gente pergunta, o coração se fecha.
Mas se nós estamos dispostos a ir lá, lavar os pés, servir as pessoas, ela abre, olha, é verdade, olha, eu acho que liderar a célula, está na célula, não sei, não estou vendo mudança. Muitas pessoas se convertem e nós escutamos, parece que minha vida piorou depois que eu me converti. Não é que piorou, é que seus olhos se abriram e você viu que sua vida não era boa, essa é a realidade. E agora a gente, em nome de Jesus, vamos ver a transformação. Então, às vezes uma ligação pode mudar o destino da pessoa. Então, você está lá preenchendo envelope, opa, peraí, faltou uma pessoa, deixa eu ligar para ela. Se ela mora perto, não, vamos visitar. Eu lembro que tinha um membro da nossa célula, que ele faltou a segunda vez. Na terceira vez que ele faltou, eu peguei um caderninho, aqueles caderninho capa dura, azul. Falei, galera, todo mundo, vamos escrever uma cartinha aqui. Fala como que o irmão é precioso, como que ele é querido, como que ele é amado. Aí foi lá, todo mundo escreveu a cartinha. A minha cartinha deu 3 linhas. Sou tão poeta assim que 3 linhas para mim já basta escrever. Fui lá na porta desse cara, entregar junto com os meninos da célula. Na hora que ele abriu a porta, ele começou a chorar e falar, vocês não esqueceram de mim. Como que é uma atitude simples, de visitar, de encorajar. E aí o que é importante nessa atitude desse pastoreio? Não é só o líder de célula sozinho. O líder encorajar está junto com o pessoal. E aqui entra aquela parte, quando nós enxergamos as pessoas como árvores, faltou, são 12 membros no envelope, tem 7 presentes. E aí, mas quem são esses 5 que estão faltando? Onde eles estão? Então, esse é o principal trabalho do líder, não é só fazer a célula, mas é motivar, edificar e aperfeiçoar as pessoas para o chamado de Deus na vida delas. E isso você está aperfeiçoando, mostrando o valor, encorajando ela. Um líder de célula, ele faz o pastoreio diário das suas ovelhas que ele tem debaixo da sua cobertura. Diário. Daí você vai falar, não, Du, aí já não dá. E todo dia visitar todo mundo, lá tenho 15 pessoas na minha célula, uma mora lá, outra não. Mas como que é um pastoreio muito poderoso, como Jesus nos ensinou? Intercedendo, orando, apresentando as ovelhas diante de Deus. Senhor, está aqui, Senhor, esse meu discípulo, eu quero colocar ele diante do Senhor, está aqui esse trilho. Então, no meu tempo com Deus, eu separo um tempo para orar pelos líderes que estão debaixo da minha cobertura, para orar pelos supervisores e apresentar para o Senhor, pedindo para o Senhor guardar. Então, esse também é um pastoreio muito poderoso. Então, um líder, ele tem que sempre estar atento. Faltou alguém. Outro lugar para pastorear as pessoas, o culto de celebração. Eu amo demais a explicação, e até tem uma ministração sobre a igreja de 2 asas. Uma asa é a célula, a outra asa é o culto de celebração. Como líder de célula, nós temos o desafio de trazer os nossos membros a participarem do culto, Olhando os relatórios da igreja, nós temos muitas pessoas frequentando as células e metade delas vem para o culto. E outra metade, a gente pergunta, será que o envelope está certo ou não? Mas aqui entra o poder de mobilização que cada líder tem, de conhecer o desafio que cada pessoa tem. Eu lembro de uma época que era na Depaeste Nakayama, a primeira célula de jovens que eu fui, e foi um casalzinho lá que... um dia explicando do que ele aprendeu ali na visão da igreja. Mas eu lembro também numa célula de São Luís que o rapaz ia para a célula, mas não sabia que era negócio de igreja, ele gostava de ir lá, que ele se sentia bem. Falei, não, vamos desafiar, você vai gostar. E ele acabou vindo no culto e apaixonando, e se converteu ele e a família dele inteira também. Então o líder, ele tem que compreender qual é o desafio. Olha, nós temos o culto de celebração, essa palavra, na hora que você for passar a palavra, o pastor pregou no nosso culto, e aí desafiar. De repente a pessoa vai falar, poxa, mas qual horário é os cultos na igreja? Olha, tem de manhã, tem esse horário. De repente a tua região é atendida por um dos ônibus da igreja. Olha, mas nós temos um ônibus. Quando eu liderava a célula lá do Engenho Novo, teve uma época que um líder, ele precisou se afastar momentaneamente da liderança, eu já era supervisor e eu fui liderar a célula dele. Então era uma célula muito boa, muito gostosa. Porém, ia 2 pessoas no culto e as outras 8 da célula não ia. Daí eu comecei a mobilizar, galera, vamos se encontrar aqui todo mundo, vamos visitar, vamos para o culto. E aí, para fazer esse pastoreio no culto, às vezes eu brincava, vai todo mundo com a camiseta vermelha ali. Daí ficava os meninos com a camiseta vermelha. Agora todo mundo com bigode, até as meninas apareciam de bigode no culto ali. Então, sempre mobilizando. E esse é um ambiente de pastoreio muito poderoso para o líder. Então, tente mobilizar a sua célula para estar no mesmo culto que você, para estar no mesmo horário,
Porque você vai estar vendo, a qualidade das ovelhas vai ser melhor. Você vai olhar ela falando, poxa, olha, a sua célula vai fluir mais poderosamente, porque ele já teve a revelação da palavra, e quando ele vai na célula, ele já vai compartilhar tudo aquilo que ele já experimentou como revelação no coração dele. Então, como desafio, coloca, Senhor, começa a orar, Senhor, eu quero 100% da minha célula aqui. Se o Senhor vai abrir, alguém vai trazer um ônibus, ou o pessoal não tem dinheiro, a gente vai fazer 2, 3 voltas, vai vir de a pé, eu sei que Deus vai prover, mas inclina o coração. Então, como esse ambiente de culto, existe também um fator muito importante, que nós ministramos diversas vezes, e é um princípio que toda hora nós temos que lembrar, que é o fator Barnabé. E o fator Barnabé é poderoso pelo seguinte, ali quando Paulo foi introduzido pela igreja, pelo Barnabé, eu acredito que Barnabé apresentou cada uma da liderança. Eu gosto demais, né? A gente vai fazer supervisão, o pessoal apresenta. Mas para as pessoas é tão gostoso que ela, poxa, olha, esse aqui é o Gui, meu supervisor de distrito, Erivan, supervisor de área, o supervisor de setor do outro. Então, o líder de célula, apresentar, a pessoa vai se sentir acolhida. E esse é um desafio que nós temos que ter até no culto. Olha aqui, olha, trouxe aqui essa pessoa no culto, ali está vindo hoje pela primeira vez. E esse é um desafio que as pessoas olham e falam, não, olha, os líderes dessa igreja são real, dá para apertar, né? Não são anjos, não são arrebatados quando acaba o culto. Porque essa foi uma experiência que me marcou demais quando eu me converti. Terminou o culto em janeiro de 2004, se eu não me engano, na terceira semana de janeiro, o pastor Gumer desceu da plataforma, foi lá me cumprimentar, sua tia me falou que você se converteu. Aquilo eu falo, nossa, ele veio, ele me deu um oi, o pastor me cumprimentou, uma coisa tão pequena, né? Mas que marca as vidas das pessoas. Então nós temos que incentivar as pessoas a sempre estarem fazendo esse pastoreio no culto, ensinando elas a terem esse Barnabé de introduzir a pessoa na igreja, de introduzir as pessoas a terem um relacionamento saudável. E porque é poderoso demais essa questão do pastoreio no culto. Eu lembro quando eu quebrei a mão direita, eu fiquei muito triste, aconteceu diversas situações e eu estava sendo muito atacado naquela época. E eu sempre sentei nas fileiras à frente. E eu comecei a sentar atrás, no culto. Daí no segundo culto que eu sentei, o Emerson veio me procurar, né? Não sei se ele lembra disso, eu dei trabalho já para você, né, Emerson? O Emerson vai falar, eu estou preocupado, o que está acontecendo? Você sempre está ali, motivado. Aí eu abri o coração, ele orou comigo, me incentivou, e glória a Deus. Mas, se ele estivesse cego, olhando como área, falar, nada, está sentando lá atrás, deixa ele sentar lá, né? Deve estar com os negócios dele. Mas ele se atentou, ele olhou e falou, está acontecendo alguma coisa. As pessoas que caminham conosco, elas dão sinais. Que nem eu falei que os jovens dão sinais ali no Facebook, no Instagram, às vezes dá sinal de não indo na célula, mas às vezes a pessoa está tão acostumada a sentar aqui, daí de repente se torna do fundão, já não vai num culto. Isso são sinais. E nós temos que agir rapidamente. Outro lugar de pastoreio, e esse aqui é falar, todo mundo gosta bastante, que é a comunhão. No livro Eu Amo Célula, se você não leu, nós temos ele aqui, é algo tão poderoso, que tem bastante, não história, mas vida de Deus para ser transferida, para te edificar, para te inspirar. Tem um capítulo que fala da questão da comunhão. Muita comunhão, muito crescimento. Então, a comunhão não é só para encher barriga, não é só para, não tenho o que fazer com a célula, vamos fazer comunhão aqui. Comunhão do quê? Vamos todo mundo dormir. Vamos ver quem dorme mais. Não, a comunhão tem que ter um propósito de edificação, de crescimento. Então, existem diversas maneiras de ter comunhão. E esses dias, lendo a Bíblia, meditando no meu tempo com Deus, teve um exemplo que me inspira demais. Não um exemplo, mas uma dica que o apóstolo Paulo fala para a igreja que estava em Roma. Romanos 12, versículo 15. Alegrai-vos com o que se alegra, e chorai com os que choram. Aqui nós vemos 2 estilos de comunhão. O primeiro, de se alegrar. Então, comunhão de fazer um churrasco. Não, comunhão, vai lá, festa surpresa para o irmão. Eu lembro que teve um irmão que nunca teve uma festa surpresa, fizeram para ele, e aquilo tocou demais o coração dele. Então, a comunhão, vamos todo mundo no cinema, vamos assistir um filme gospel para nos edificar. Então, tem diversas maneiras de nós nos alegrarmos juntos. Jogar futebol, né? Futebol tem que alegrar, não é para cada um ficar bravo com o outro que ele recebeu um chute e tudo mais, né? Então, é muito importante nós termos esse estilo de comunhão. E quando estamos nesse estilo de comunhão, uma prática que eu lembro, que a gente aprendeu em um Tadel há muito tempo atrás, lá em cima na Rurano, de sempre
perguntar e descobrir a história das pessoas. Está na comunhão, mas eu vou aqui pastorear, deixa eu ver. E aí, Guizão, como que você está, cara? Ah, eu estou bem, mas e aí, como que está a sua célula? Ah, minha célula está legal. E o seu discipulado? Como que está o seu discipulado? Ah, está bem. Como que é assim está bem? Ah, está acontecendo semanalmente, está da hora, eu estou discipulando meus discípulos. Então, nesse momento, você está fazendo ali o pastoreio, no caso se for supervisor, ou até um líder de célula, sabendo como que está o coração da pessoa, o que ela está sonhando, como que você está no trabalho. Eu sempre separo, quando a gente faz comunhão, para conversar com os meninos, né? Com as pessoas que nós estamos. Na última vez que joguei futebol, tinha os meninos que há muito tempo eu não via, mas eu perguntando, e aí, como que você está? Como que está essa questão? Um deles estava falando, eu não sei se eu noivo ou compro uma bicicleta. Literalmente a dúvida dele não era comprar bicicleta, era se ele ficava noivo ou se ele não dava um rumo. Eu fui lá, conversei, encorajei ele. Há dois finais de semana atrás ele veio me procurar, olha, eu fiquei noivo e tudo mais, ele não está na nossa igreja, mas eu não posso deixar de pastorear a pessoa porque ela não está na nossa igreja. Mas aquilo ali marcou demais o meu coração. Então essas comunhões, de você estar ali pastoreando, sondando, como que está o coração da pessoa, o que ela está sonhando. De repente você vê uma pessoa que caminhava com você, chegou na igreja alegre e está triste, passando alguma dificuldade, nesse momento você vai descobrir, vai soltar, olha, não está muito bem não, olha, não estou orando direito, né? Então, e o outro tipo de comunhão, até alguns exemplos, né? Faxina, teve uma época que a gente fez uma faxina na casa do irmão, que ele teve uma necessidade especial, teve que fazer uma faxina. Peguei todos os meus discípulos, eram lá limpando a privada, estava todo mundo em comunhão, compartilhando, ensinando a ter comunhão e servir uns aos outros. Então é muito importante, todo motivo a gente trazer a galera e ter essa comunhão, ensinar a servir. E aqui vem um estilo de comunhão, que é o chorar com os que choram. E esse estilo de comunhão é muito poderoso, porque todo mundo passa por um dia que vai chegar uma dificuldade. Jesus já falou, né? Nesse mundo tereis aflições. A aflição um dia vai acontecer comigo, com você. Nós não estamos isentos, isso é uma promessa de Deus. Nós olhamos as promessas só do lado otimista. O Senhor é meu pastor, nada me vai faltar, né? E a gente pensa que não vai faltar, Senhor, não vai faltar picanha. Da mesma forma vai faltar às vezes uma dorzinha de cabeça, uma outra coisinha para resolver. Mas essa comunhão, o porquê que eu falo que é poderoso? Muitas vezes as pessoas estão ali, passando por esse momento de aflição e começa a ter esse estágio de isolamento, sentar lá no fundo, já falta no discipulado, já não está mais vindo no culto, já não vem no Tadel, e você vai descobrir, saber o que está acontecendo com ela. E é tão poderoso, o que pode ser uma situação, ela perdeu um ente querido, ela perdeu o trabalho, ela está sem recursos, ela está desanimada com ela mesma, ela pecou e se acha culpada, não vai dar certo, olha, eu nasci para dar errado, eu não sei porque eu me converti, eu teve uma recaída. E aí nós temos que chorar e mostrar para a pessoa que ela não está só. E ensinar ela um princípio muito poderoso que está em Romanos 5,3. 5,3, acho que você... tá. A referência está 12,5,3,5 ali, né? Então, 5,3 ao 5. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. E aqui, o que Paulo está nos ensinando? E para nós encorajarmos, chorar com os que choram, mostrar que tem solução. Porque o que isso está fazendo? O caráter dela sendo forjado, ensinando ela a ser uma pessoa perseverante, que ela vai romper. Isso é tão poderoso, queridos, porque eu tenho assim alguns testemunhos muito marcantes na minha vida, né? O primeiro, um discípulo que terminou um relacionamento, que ele tinha todo errado com uma menina, esse cara só chorava. Imagina assim, tem 11 anos que eu acompanho ele, mas ele só chorava uma época, só chorava, e eu chorava junto com ele, e às vezes não é só chorar fisicamente, não, olha, eu não tenho mais chance, e aí você está lá, não, olha, vai dar certo, você está acolhendo, amando a pessoa, de repente esse cara despertou, Deus começou a usar ele de uma maneira poderosa. Teve uma vez uma discípula da Rúbia que desviou, e quando nós trouxemos ela de volta para a igreja, ela foi ali entregando, se acertando, se arrependendo, caminhando com o Senhor, e muitas vezes ela chorando, não, olha, acho que já não vai acontecer mais nada, e nós encorajando. Hoje essa menina, ela supervisiona mais de 30 células, apaixonada pelo Senhor. Então é muito importante, às vezes é algo
tá tão pequeno, não, olha, esse cara só reclama, né? Esses dias eu vi o Diego, eu não estava na igreja, mas ele fez o apoio aqui ao ministrante. Daí mandaram a foto para mim, pensa a alegria que eu tive no meu coração, tão irradiante, de ver um filho, tem 10 anos que eu acompanho ele, mas uma época o Diego desviou, chegou em casa 3 horas da manhã bêbado, né? Eu tinha acabado de casar, então muito tempo chorando, falando, não vou para a igreja. Daí um dia a gente foi jogar futebol com os irmãos da igreja, e aí vem a questão de chorar com os que choram, entender o tempo das pessoas. Daí jogando ali futebol, um menino deu uma entrada forte nele, foi conversar, Diego, você tem que deixar de ser assim, mano, você já conhece a verdade, você está aí, ó, fica esperto. Eu falei, ai Jesus, ele já sabe tudo isso, porque o Espírito Santo já está trabalhando no coração dele, agora o irmão quer para amar, mas hoje esse menino dá tanta alegria, mas nós já choramos bastante. Não foi 1 mês, não foi 2 meses, pelo contrário, foi mais de 1 ano, lutando para consolidar, lutando para fortalecer ele. Daí de repente você começa a ver os frutos. Teve um outro discípulo que não está assim tão ativo, mas uma época ele estava tão mal. Eu fui terminar o discipulado e falar, eu posso orar por você? O cara, não pode orar por mim não. Imagina você terminar um discipulado, a coisa mais frustrante de todas. Você vai ali impor, não, agora vamos lá, que vai ter a cura, vai ter o milagre. Não ora não. Mas de repente esse cara cresceu, teve o coração trabalhado. Então nós temos esse desafio tão grande, né? Hoje a minha esposa passou o dia inteiro com uma pessoa que não estava muito bem, mas passou o dia encorajando. Ali foi fazer consulta, levou para junto ir na consulta do médico, o dia inteiro fazendo consulta, foi almoçar junto. Terminou o dia, fui buscar as duas. Ela, não, olha, agora vai romper, agora vai dar certo. Mas a menina já estava desacreditada, falando, não tem mais mudança, eu acho que já falei demais com as pessoas, acho que é até melhor eu mudar de igreja, porque eu dou muito trabalho. E a gente encorajando, aquela mentira impregnada na cabeça da pessoa, falando, não, você está aqui, porque Deus tem um propósito, né? Eu lembro uma época que uma menina procurou, eu e a Rúbia, falando, olha, minha mãe vai me expulsar de casa, porque eu estou indo mal na escola e eu não estou conseguindo acordar para ir para a escola. Daí a Rúbia falou, que horário você tem que acordar para ir para a escola? Entre 4h30 e 5 horas. Durante 3 meses, a Rúbia levantou para acordar essa menina. Ligava, orava, declarava a palavra. E a menina está firme e forte com Jesus. Mas aquilo era o choro. Então, muitas vezes, o choro é isso. Não é só aquele choro físico, mas o choro da pessoa que está desacreditada, sem força. E Deus deu uma porção de encorajamento para mim e para você. E essa porção vai crescendo conforme as nossas atitudes e atos de fé e conquista. Eu lembro o primeiro discípulo que eu resgatei. Eu falei, opa, se eu conseguir resgatar um, eu vou conseguir resgatar o segundo. E resgato o terceiro. Daí nós olhamos e falamos, realmente, quem se converte nessa igreja não sai. Se Deus deu solução para um, para outro, vai dar para todos que chegarem aqui. Então esse é um ambiente poderoso, né? Outro ambiente poderoso de pastoreio das nossas ovelhas, vigília e clamor. Aí você pode olhar e falar, não, mas como que eu vou pastorear? Aqui é para você ver a saúde espiritual. Você vê o cara na vigília, o cara está olhando o ar-condicionado ali, né? Ou você vê ele na vigília, ele não está nem orando. Então pode parecer, teve uma última vigília aqui na igreja, que eu e a Rubia chegou, eu olhei ali, estava a pessoa encostada na parede, com a marca do pé dela ali na parede, e orando, vai e volta, aquele jeito de orar, estilo maratona. Eu passei incomodado, falei, o que está acontecendo? E aí quando nós perguntamos, essa pergunta, teve um livro que marcou demais a minha vida, um livro muito antigo, que fala Os Reconstrutores de Muralhas, é muito antigo, da CPAD, e esse cara, ele começa o livro escrevendo isso, faça perguntas, mas tem interesse. Eu falei, o que está acontecendo, está tudo bem? De repente a pessoa desabou tudo. E ali eu e a Rúbia começamos a orar, a incentivar a pessoa. No final da vigília ela estava correndo que nem doida aqui, né? Entrou um Alasca, saia daqui cuspindo fogo. Mas nós temos que fazer perguntas, estar interessados, ajudar, auxiliar. Poxa, na vigília, né? Então na vigília aproveitar, ver esse motivo. Cara, olha, Deus tem um propósito. Então esse é o ambiente para você incendiar, incubar os sonhos. Vigília, o clamor da meia-noite. Então o supervisor ali está com seus líderes aqui, né, de segunda, tirando terça, de segunda a sexta, das 10 às 11, orando. Poxa, o cara está sem trabalhar, fala, não, vamos no clamor, vamos orar, vamos buscar. Porque uma das coisas, às vezes, que nós negociamos no discipulado, nós esquecemos de perguntar só um detalhe, como que está o tempo com Deus? Não consegui orar.
Esse não conseguia orar, era para parar tudo e falar, então vamos orar essa 1 hora de discipulado. Pelo menos 1 hora na semana você vai orar. E nós temos que ensinar as pessoas a ter prazer na busca, na oração. Então esse ambiente como clamor é um ambiente para nós estarmos juntos, clamando, buscando ao Senhor, intercedendo, orando e vendo os sonhos de Deus acontecerem na vida das pessoas. Porque ambiente como vigília e clamor ensina os nossos discípulos a pagarem o preço, a buscarem, a sonharem. Outro ambiente de pastoreio é o ambiente que acontece hoje e aos domingos, que é o Tadel. Colossenses 1:28. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então, como líder, qual é o nosso desafio? Apresentar as pessoas perfeitas em Cristo. Você quer formar as pessoas, o Tadel, esse ambiente de pastoreio, não só de pastoreio, mas essa incubadora que está formando líderes que vão abalar nações e que já estão abalando muitos bairros da região oeste de São Paulo, e não só São Paulo, todo o Brasil. Traz o cara para o Tadel. Esse ambiente, poxa, um líder de célula que está pensando em multiplicar, tem que estar com seu auxiliar 1 e 2 já no Tadel. Eu lembro, uma época lá em cima, na Ruran, minha primeira célula, minha rodinha do Tadel tinha 20 pessoas. Quando eu supervisionava 4 células, tinha 40 pessoas debaixo da cobertura. Encorajando, incentivando. Quando eu multipliquei, eu já tinha os próximos auxiliares, mas sempre incentivando a galera a estar ali, presente no Tadel. Porque esse ambiente onde o líder, a linguagem de liderança da igreja, o coração de liderança está sendo transmitido, o coração do pastoreio. Aqui a pessoa está pegando aquela ficha do novo nascido, algo tão precioso para nós, falando, olha, esse aqui vai ser seu primeiro discípulo, liga, faz o acompanhamento inicial. De repente você multiplica a célula, coloca o cara para liderar sem ele participar do Tadel. Daí quando ele vem para cá, ele vai sentir, o que é isso? É muito doido, é muita correria, tem aquela rodinha, o outro lá só para orar, e está todo mundo ainda falando, depois de terminar de falar sobre outro, para falar de outra oferta, não estou entendendo nada. Mas quando o cara já vem nesse ambiente, ele já vai ter esse apetite. Poxa, mas como que eu faço para crescer então na escada da igreja aqui de sucesso? Como que eu faço para chegar a ser um supervisor? Então o líder, ele tem que trabalhar formando isso. Já olhar, não só um auxiliar, mas olhar os demais, já sonhar com o seu supervisor. Então isso é muito importante, você já trabalhar nisso, né? Então, para vocês terem ideia, se a pessoa não consegue vir no Tadel de terça, quando nós começamos o Tadel de domingo, tinha menos de 15 jovens. Hoje é um Tadel que tem uma média de 110, chegou esses dias a 160 jovens, de domingo, 4 horas da tarde. Os meninos abandonam o jogo, né, do glorioso Figueirense e dos demais clubes, Botafogo de São Paulo, para vir aqui, ali no Tadel, receber, aprender. E é um Tadel que a palavra é meia hora. Eu estou falando acelerado, que é o costume do Tadel de domingo, eu já estou olhando aqui para o relógio falando, já estourou o tempo, porque é meia hora de palavra e meia hora de rodinha, e você acelera, da galera já vem para o culto. Mas como que isso me alegra? Você pega e você olha essa sala, o pessoal alegre, comprometido com o crescimento do reino. Então, se o líder está tendo dificuldade, né, o supervisor de setor, ou até líder de célula, seus auxiliares estão tendo dificuldade, encoraje, olha, tem o Tadel de domingo, é a mesma palavra, é a mesma linguagem, porque esse é o ambiente poderoso, porque é onde nós aprendemos a todos a falar a mesma linguagem. A mesma linguagem. Aqui vai estar sendo transmitida uma direção para a célula. Se o líder não vem, a célula dele vai estar indo para outra direção. Deus está apontando para o norte, o líder está indo para o sul. De repente o supervisor, né, eu confesso que quando eu começo a olhar as listas de checagem, de presença no Tadel, as células às vezes que estão ali fracas, meio desanimadas, são os líderes que não estão presentes nessa reunião, recebendo essa direção. Como esse Tadel é tão poderoso, né? Então encorajem os seus líderes. Você está fazendo essa rodinha, encoraje os caras para ver a dificuldade. Poxa, o que está acontecendo? Eu lembro que o Bruno, ele ligava terça de manhã, né, Gui? O Tadel, não tinha Tadel de domingo, ele ligava terça de manhã, terça na hora do almoço e terça perto do Tadel. Ah, vocês vão vir para o Tadel? Hoje vai ser bênção, vai ser da hora. Então você ia até com a expectativa lá no alto. E sempre Deus supria aquela expectativa que nós colocávamos. E aqui o último ambiente de pastoreio, que esse é o ambiente mais eficaz que Deus tem nos dado, que é o discipulado 1 a 1. Mais uma vez eu quero ler Provérbios 27, 23. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas, põe o teu coração sobre os teus rebanhos. Então, uma coisa muito poderosa. Primeiro princípio, conhecer. O segundo, colocar o coração, inclinar o coração para as ovelhas. Nós ministramos muito sobre o princípio de paternidade espiritual.
mas antes de ser pai, nós temos que ser filhos. Então, é muito importante, o que é isso? Inclinar o coração, ter compaixão, nos atentar às necessidades das pessoas, né? Poxa, você tem um discípulo, todo mundo é discípulo e discipulado aqui, né? Eu sou discípulo e discipulador, mas talvez seu discípulo está passando por uma necessidade que um dia você passou e o seu discipulador te supriu. Eu lembro que uma época, uma menina da igreja, uma das nossas líderes, ela estava passando por um momento muito difícil, só ela trabalhava, ela não tinha um bom salário, mas todo o salário ela colocava na casa dela, porque o pai estava desempregado, os 2 irmãos estavam desempregados, ninguém trabalhava, só ela. E passado muito tempo, uma menina comentou no culto, olha, nós queremos fazer uma campanha, arrecadar dinheiro, para ajudar a irmã a comprar um tênis para ela. Né? E eu lembro que eu falei, olha, Rúbia, faz o seguinte, separa, dá uma oferta lá, então dá uma oferta para comprar 2. Daí eu levei, né, a Rúbia fazer uma surpresa para ela, fui comprar umas melissas para ela que ela gosta, levei ela na loja e falei, amor, pode escolher, você tem X valor, pode comprar até 4. E ela ali, comprou 1, 2, 3, ela pegou 3 em promoção e pegou uma, mas essa daqui é lançamento, eu posso pegar? Ela tá X valor, que era mais cara. Falei, amor, pode, eu separei um determinado valor para você comprar isso. Ela pegou aquilo, toda alegre, feliz, você é a melhor madrinha do mundo, vai lá, toda aquela alegria. Eu brinco que eu tenho uma mulher sem topé em casa, né? E aí na hora que chegou no carro, ela reclinou a cabeça ali e falou, Du, eu não acho justo, sabe? Eu te agradeço demais, obrigado, você está me dando aqui. Eu sonhei tanto, eu queria ter sapato novo, obrigado, mas eu não acho justo eu ter 4, sendo que eu sei que tal pessoa está passando necessidade. Eu posso dar uma sapatilha para uma pessoa? Falei, claro, Rubens, jamais vou impedir de você de semear, claro. Mas eu posso escolher? Falei, claro que você pode escolher. Qual que você vai dar? Ela foi e tirou, a mais cara, a melhor. Meu Deus, como aquilo quebrou meu coração. Eu olhar, ela se atentando à necessidade das pessoas. Chegou aqui, deu para a menina. Teve outra recentemente, a Rubia me deu um presente, eu não gostei do tênis que ela me deu. E lá, na mesma situação, de sapato. Eu lembro que uma das pessoas que caminham conosco, eu comecei a olhar aquele sapatinho surrado, né, eu olhando e falando, nossa, que dó, né? A gente pode olhar com esse olhar, que dó, ou ter uma ação. E aí, ela comprou, eu não gostei muito do tênis que ela deu, fui na loja, gostei de um outro, que era bem mais barato, sobrava X valor. Falei, Rúbia, tal pessoa, você comentou, você não quer abençoar essa pessoa e comprar esse Keds, vai que ela gosta e tudo mais? Ela foi e comprou. Na hora que entregou, essa menina começou a chorar e falou, os meus líderes sabem das minhas necessidades, eu estava precisando tanto de um sapato. É algo tão simples, sabe, esse zelo, de saber qual é a necessidade. Eu lembro uma época uma pessoa falou, olha, eu não tenho o que comer em casa. A gente pode trabalhar e fazer o quilo do amor da célula para ajudar, sim. E eu falei, Rúbia, vamos no mercado. Ela, mas para que ir no mercado? Já tem tudo. Eu falei, vamos abençoar tal pessoa. E aí eu me inspirei nesse dia. Até falei, nunca fiz uma compra daquela para mim. Isso daqui eu comeria, tudo mais. Na hora que eu levei na casa dessa pessoa, como que essa pessoa se alegrou? Né? Como que essa pessoa falou, obrigado. Então tem diversas formas ali do discipulado que tem necessidade as pessoas. Então se o discípulo coloca, poxa, eu não consigo arranjar emprego. Eu lembro uma época que eu falei isso para o Bruno me pegou, meu currículo me levou por toda a região aqui, falando, não, Du, vamos juntos, você não está. Então entrava no RH e passava. Como isso marca, essas atitudes marcam a vida das pessoas, a vida dos nossos discípulos. Mas nós temos que nos atentar, inclinar o nosso coração, ter compaixão. E assim, uma das coisas que eu aprendi esses dias sobre a atitude de ofertar. Eu vendo um pastor americano ele falando, quando nós ofertamos ou semeamos na vida de alguém, nós estamos nos libertando de nós mesmos, que nós estamos nos negando para dizer sim, eu olho para você. E como isso tocou demais meu coração. Então o nosso discipulado tem que ser profundo, nós temos que atentar a isso. Nosso discipulado tem que trazer cura, libertação, transformação de vida e de caráter na vida dos nossos discípulos e nas nossas vidas. Então nesse ambiente de pastoreio, agora indo para a parte prática, nós temos que ter o desejo de não ter nenhum quartinho escondido dentro do nosso coração. Né? Então, o que é quartinho escondido? Um pecado oculto, uma motivação errada, sempre escancarar. Na hora que eu estou nesse ambiente tão poderoso, de cuidado, de pastoreio 1 a 1, ali, de abrir o meu coração, incentivar os discípulos a abrir o coração, que ali é um lugar seguro, que ali ele vai poder ser tratado, amado, curado.
mas nós temos que inclinar esse coração, com esse coração cheio de compaixão, mostrando que nós acreditamos nas pessoas. Eu sou o primeiro a falar nisso, é isso. Hoje eu acredito que era o mais improvável para estar aqui. Pastor Emerson, pastor Rogério, olha, vocês não imaginam quanto que eu sou grato por esses homens, né? Eu tenho uma lista do pastor Rogério, que ele falou: Du, você vai um grande homem de Deus, eu quero te auxiliar nisso. E todo dia eu olhava aquela lista, mas eles investindo. Hoje acontecem algumas coisas na minha vida, eu falo: Senhor, obrigado por esses homens que acreditaram. Obrigado pelo meu discipulador, numa época que é o pastor Bruno, que vai vir aqui, que ele olhou algo em mim que eu não enxergava. O mais improvável, que falava suxixa, que nem acreditava em si, e o cara incentivando: não, você vai ser um grande homem de Deus. E eu olhava e falava: cadê esse grande homem de Deus? Cadê? Mas o poder da fé, da perseverança, do cuidado, da oração, do amor, de notar as placas indicativas, né? E o que é as placas indicativas? Eu lembro que uma semana eu fiquei, acho que 1 ou 2 semanas sem fazer discipulado. 6 horas da manhã, meu discipulador foi lá em casa. Olha, eu sei que, eu imagino o cara acordar 6 horas da manhã. É bonito você dar o testemunho só de vitória, agora dar o testemunho que você deu dor de cabeça. Mas 6 horas da manhã, ele falando: eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou aqui para orar, me perdoa, eu errei, eu quero te ajudar. O projeto que Deus tem na sua vida, como aquilo, olhou e falando: Senhor, trabalha meu orgulho, me ajuda a ser humilde. Então, às vezes as pessoas faltam no discipulado, esse ambiente tão poderoso, aí faltou uma semana, 2, 3, isso daí não quer nada com nada. Mas aí tem que ser o nosso desafio. Diabo, você quer roubar minha ovelha? Agora eu vou arrancar não só ela, mas eu vou esvaziar o inferno, toda a família dela eu vou ganhar para o Senhor. Esse tem que ser o nosso desejo, o ímpeto do nosso coração, né? Porque até Malaquias 4:6 nos ensina esse princípio tão grandioso, né? Quando nós falamos de paternidade espiritual, ser pai e filho, né? Um pai de um discípulo, mas ser um filho do nosso discipulador, ter esse coração. Olha que ele ensina: ele fará com que os corações dos pais se voltem para os filhos, e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Então, o princípio para você ver os seus discípulos crescendo é você voltar o coração para eles, enxergar como filho. Um pai não desiste. Um pai não desiste. O filho está lá no lodo, está lá. O pai: não, esse cara vai ser um grande homem. As pessoas não acreditam mais nela mesma. Você está falando: vai dar certo, eu acredito. E um dia nós veremos essas pessoas tão fracas às vezes na fé, se tornando grandes homens e mulheres de Deus. Mas o primeiro passo parte de nós como discipuladores, a inclinar o coração. E depois também nós como discípulos, para inclinar o coração para a nossa liderança, nos submetermos como filho. E aí nós veremos discípulos serem formados de uma maneira tão extraordinária, terem talentos maiores e melhores que o nosso, né? Conforme eu falei, né? Se o discípulo não vem no discipulado, corre atrás, não deixa passar. Eu discipulei o Diego 1 ano, e ele não queria nada, não queria ir na igreja, falou: não, jamais vou pisar na igreja da paz de novo, não, que isso é ideia. Mas não discipulava de sentar e falar: aí Diego, hoje é nosso discipulado, e aí como que está o coração? Ia visitar ele lá no Engenho Novo, a pé. E aí, Di, como que está? E sei lá o quê. Conversava de tudo, terminava a conversa: posso orar por você? E orando. E nenhuma atitude nossa, feita em amor, é vazia. Ela sempre reflete na eternidade, vai refletir aqui também na terra. E esse cara rompeu e cresceu. Um outro discípulo, 10 anos, 11 anos discipulando ele. Ficou 2 anos afastado da igreja. Toda quinta-feira está no discipulado. Esses dias ele falou: eu quero te agradecer, porque eu vim aqui, o nível às vezes que o cara estava com o coração tão fechado, tão duro, começava a falar palavrão no meio do discipulado. Não, eu estou com ódio, não sei lá o que eu vou falar. O cara está distante, está afastado. Não, está errado, sei lá o quê. Esses dias ele olhou e falou: obrigado, porque eu estava dando tanta dor de cabeça. E você sempre colocou esperança no meu coração. Obrigado, conta comigo, eu quero romper, me ajuda. Está difícil, me ajuda. Não tem nada mais recompensador que isso. Não tem um senso de realização, de você ver que uma atitude pode mudar o destino da pessoa. E ele já está falando dos sonhos, dos planos que ele está tendo, e eu creio que esse cara vai romper de tal maneira, vai conquistar tudo aquilo que Satanás tentou reter na vida dele. Mas eu nunca deixei de dar atenção, de visitar e conversar. Então, para terminar, eu pedi para você ficar de pé no seu lugar. Deus colocou sobre a sua vida um raio de liderança e um raio de ação.
Você tem um poder muito grande de mudar o destino das pessoas através da fé, do amor que tem no seu coração. Mas hoje, qual é o meu desafio? Tanto para mim e para você, que o nosso coração possa se encher de compaixão e nós passarmos a olhar as pessoas não como árvores, mas como histórias, como pessoas que vão abalar nações. Então, no teu lugar, coloca o teu coração diante de Deus. Se essa palavra falou com você, você tem uma situação que você fala: Senhor, eu quero me atentar ao pastoreio das minhas ovelhas. Enquanto os meninos da mídia ali colocam uma música, coloca o teu coração diante de Deus, falando: Senhor, coloca esse olhar diante de mim. Se você quer até falar: Senhor, eu quero inclinar realmente primeiro meu coração para minhas ovelhas, aproveita esse momento. Aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos chamado, Senhor, para abalar nações, Pai. Pai, eu te agradeço por essa ferramenta tão poderosa do discipulado 1 a 1, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem um exército aqui, Senhor, tão poderoso, Senhor, que tem uma fome tão grande, Senhor, de abalar, Senhor, as cidades onde eles estão locados com as células. Eu sei, Senhor, que tem muitos aqui, Senhor, que tem pago um alto preço, Senhor, tem trabalhado arduamente, Senhor, para ver a manifestação do Teu reino. Eu oro agora, Senhor, que essa unção de pastoreio recaia sobre nós de uma maneira, Senhor, avassaladora, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos mesmo ter o nosso coração queimando de compaixão pelos que o Senhor nos confiou. Aleluia, Jesus. Queridos, começa a apresentar agora os seus discípulos, os seus líderes de células. Se às vezes faltou aquele olhar de compaixão, fala: Senhor, eu quero te pedir perdão, coloca essa compaixão. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Senhor, nós queremos, Senhor, essa chama ardendo no nosso coração, Pai, de uma maneira, Senhor, a qual, Senhor, as nossas vidas vão contagiar os nossos discípulos. Por isso, Espírito Santo, incendeia-nos, 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 Senhor, com a paixão que há no Teu coração pelas nossas ovelhas. Pai, eu quero orar, apresentar cada um dos líderes aqui presentes, nem os que vieram. Pai, essa noite, Senhor, que vem esse olhar de compaixão. Nós queremos olhar para o rebanho que o Senhor tem nos confiado, inclinando o nosso coração. Nós queremos conhecer o estado de cada um que o Senhor tem nos confiado, porque eu creio, Senhor, que Barueri, Senhor, nós teremos 10% de Barueri apaixonados pelo Senhor num tempo muito breve, muito breve, muito breve. Eu creio, Senhor, que Osasco, Santana de Parnaíba, Guarulhos, Senhor, São Vicente, Cotia, aonde, Senhor, há uma igreja, Senhor, nós veremos esse amor, esse cuidado, a qual nós declararemos, Senhor, que nós estamos atraindo multidões, cuidando muito bem delas, e nenhum, Senhor, dos nossos discípulos vai se perder. Por isso eu peço mesmo, Pai, que esse espírito de compaixão todos os dias venha despertar sobre nós. Eu oro, Senhor, que amanhã, Senhor, nesse ambiente tão poderoso de pastoreio que é as nossas celas, Senhor, Satanás não vai segurar nenhuma, Senhor, das nossas ovelhas. Pelo contrário, nós veremos, Senhor, todas as nossas ovelhas na célula, não só, Senhor, todas as nossas ovelhas, mas nós veremos os convidados. Amanhã é um dia de milagres, de salvação dentro das nossas células. Nós queremos colocar os nossos cultos como lugar de milagre, o Tadel e os nossos discipulados, pedindo a Tua bênção essa semana. Eu te agradeço, Senhor, por esse exército de homens e mulheres que estão abalando a terra, e nós cremos, Senhor, que tudo isso é só o começo do que o Senhor tem feito em nossas vidas, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia.